Hoje nós teremos uma pregação diferente, queridos. Diferente. Eu vou praticamente ler aquilo que eu trouxe para colocar diante de vocês. Vamos ler o texto antes de qualquer coisa, tá bom? Vamos ler o texto. A gente vai olhar Malaquias 1, partido 2, tá bom? Eu espero hoje finalizar essa parte aqui. 1, partido 2. Diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Antes de orar de qualquer coisa, quando o texto diz que os judeus vão dizer, quando Deus fizer o que está prometendo fazer com os edomitas no caso, né? Com os descendentes de Edom aqui, com os descendentes de Esaú, quando Deus fizer isso, os judeus dirão: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel, né? Está dizendo que Deus é grande além das fronteiras de Israel, que Deus tem poder além das fronteiras de Israel. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós louvamos a Ti, nós bendizemos a Ti, nós damos graças, meu Deus, porque nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, de estarmos aqui, de poder compartilhar, Senhor, meu Deus, Pai, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, de fato, meu Deus, abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, Pai, para que creiamos na Tua palavra, Senhor, na Tua palavra. Não é para que creiamos em palavra de homens, Senhor, em conceitos humanos ou filosóficos, mas é para que creiamos naquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor. É a minha oração a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós temos algo interessante aqui, sabia? Quando você pega esse texto, nós olhamos a semana passada, na última vez que eu ministrei aqui, que não foi a semana passada, né? Quando nós olhamos esse texto, nós vimos uma coisa interessante, sabe? O que nós vimos? Nós vimos a respeito do amor de Deus. E nós falamos sobre o inexplicável amor de Deus, tá? Nós trabalhamos isso na última vez que eu ministrei aqui, falando dessa grandeza, falando que o texto começa exatamente apontando para o amor de Deus e que toda leitura que nós fizermos do texto tem que ser baseado por essa perspectiva de que Deus ama o seu povo, tá? É assim que começa o versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Bem no comecinho do texto, tá? Aqui, isso deve ser entendido, deve ser compreendido por nós como base para tudo aquilo que Deus vai falar, toda a exortação, toda a queixa de Deus contra o povo, até mesmo as ameaças contra o povo. Tudo isso está baseado no amor de Deus. Então, para eu entender o livro de Malaquias, eu preciso compreender que o que move o coração de Deus a falar do povo como Ele vai falar, a exortar o povo como Ele vai exortar, tem a ver com o seu amor pelo seu povo. Nós trabalhamos isso na última ministração, tá? Hoje, eu quero tocar exatamente nessa questão. Depois que Deus diz que ama o povo, eles dizem assim: em que nos tem amado? Eles estão questionando o amor de Deus, querido. É o que eles fazem. Eles estão eu li hoje alguma coisa a respeito, né? De que esse povo, eles tinham algumas esperanças de prosperidade, de que Deus fosse recompensá-los porque eles regressaram para a terra prometida, de que porque eles obedeceram ao Senhor, voltando para Jerusalém, levantando o templo, construindo as muralhas, Deus fosse abençoar, Deus fosse fazer a nação prosperar, torná-los ricos e poderosos outra vez. Mas isso não aconteceu, e o fato de eles terem se decepcionados com as
falsas expectativas que eles tinham, né? Isso levou o povo a esse estado em que mesmo Deus anunciando o seu amor, eles perguntam, sim, o Senhor está dizendo que nos ama, mas como é que o Senhor nos ama na verdade? É basicamente isso que eles estão fazendo, tá? Eles não acreditam no amor de Deus. Queridos, Deus não teria aqui nenhuma necessidade de responder a esse questionamento, mas Ele faz, tá? Ele faz. E Ele faz isso, Ele responde ao povo a despeito do pecado, a despeito do desprezo e de toda a atitude de rebeldia do coração do povo, tá? Então, esse amor de Deus é um amor que se manifesta muito paciente. Nós falamos isso a última vez, né? Ele responde. Agora, qual foi a resposta de Deus? Tá? Duas coisas o Senhor diz a esse povo. A primeira está aqui no versículo 2, começando no versículo 3, e aí depois nós temos a segunda resposta. A primeira Deus vai dizer assim, olha, eu amei vocês, escolhendo Jacó em vez de Esaú. Foi assim que eu amei vocês. Olha o versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Aí Deus responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Você percebe? Deus está dizendo, foi assim que eu amei vocês. Queridos, isso parece pouco, né? Se você pegar apenas o texto, e se você não fizer nenhuma pausa aqui para pensar um pouquinho, parece pouco. O Senhor amou Jacó no lugar de Esaú. O que tem de mais nisso? Eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto nos leva, querido, para compreender uma doutrina que é muito importante. Mas antes de eu falar disso, eu vou te mostrar esse texto e a compreensão desse texto, a interpretação desse texto, lá em Romanos, no capítulo 9, quando Paulo cita o mesmo texto. Então, se você é bom de Bíblia, abra rapidinho comigo aí em Romanos 9, a partir do versículo 6. Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Isso aqui, querido, se dá, esse argumento de Paulo aqui se dá, porque Paulo vinha falando a respeito do amor de Deus pelo seu povo, da certeza de salvação. Lembra? Nós estamos estudando isso em Romanos 8, né? Segurança de salvação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa dizendo isso e termina dizendo, olha, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônio, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ele está finalizando a sua argumentação a respeito da justificação pela fé e trazendo segurança, consolo, garantia para aqueles que estão em Cristo. Aí, como se Paulo imaginasse, mas se isso tudo é verdade, então o que dizer a respeito dos judeus? E aí Paulo vai gastar os capítulos 9, 10 e 11 para lidar com os judeus. E olha o que ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus falhou. Ele está falando isso por causa do povo de Israel, entendeu? Que se desviaram, que afastaram do Senhor. Aí ele complementa o argumento. Agora vamos ler o texto todinho. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Isso quer dizer que dentre o povo de Israel, Deus tinha um povo eleito. É isso que Paulo vai colocar aqui agora, tá bom, gente? Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Ele está citando exatamente o texto de Malaquias. Deus está dizendo, eu elegi, eu escolhi Jacó,
Isso significa amar a Jacó e desprezar. Eu elegi ele para mim, eu o escolhi. Antes de nascer, antes de fazer qualquer coisa, eu o escolhi. Para quê? Para que se tenha ciência de que o projeto de Deus, né, os planos de Deus, de acordo com a eleição, são verdadeiros. Nós estamos aqui diante, querido, da doutrina mais rejeitada e mal compreendida das Escrituras, que é a doutrina da eleição. Se você pensa que falar de vida financeira é problemático, imagine falar a respeito da doutrina da eleição. É um tema, queridos, assim, muito, muito debatido. As pessoas chegam a falar, e quando elas se expressam, há um cara, um pregador, que me deu um branco aqui no nome dele. Eu fui companheiro dele de um grupo no Telegram, que a gente criava os materiais para estudo, né? E esse camarada prega a respeito, ele não crê em eleição, tá? Ele diz que essa é uma doutrina maligna, que o Deus que elege alguém, esse Deus é um monstro, é um diabo, e entende que não... Os argumentos que ele usa para afrontar mesmo são argumentos filosóficos. Ele quase nunca vai para a Bíblia. Eu ouvi uma pregação dele inteira a respeito disso, e ele citou 1 ou 2 textos fora de contexto para justificar o seu ódio a essa doutrina. E isso é comum, querido, isso é comum. No geral, entre os evangélicos, a ideia de que Deus elegeu algumas pessoas e não outras, isso é considerado algo maligno, perverso, e elas falam do Deus que faz isso como se esse Deus fosse um Deus perverso, um Deus monstruoso, que eu não quero servir um Deus desse, e aí começa um monte de baboseira a respeito dessa questão. Essa doutrina, ela é muito complicada. Por causa disso, eu não vou entrar a fundo hoje nela, tá? Eu vou fazer aquilo que o Spurgeon fez. Eu vou tratar de mostrar para você que é uma doutrina bíblica, sim, tá? É uma doutrina bíblica. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer os grandes personagens da história do cristianismo. Vou citar aqui Calvino, Lutero, John Owen, Agostinho, Lloyd Jones, Spurgeon e tantos outros aqui. Vou citar aqui as maiores teologias sistemáticas que nós temos, tá? que o cristianismo tem. Vou citar aqui os maiores credos religiosos que nós temos, mostrando essa doutrina. E depois eu vou trazer uma série de textos bíblicos. Eu não vou expor, eu vou apenas ler as citações e os textos bíblicos. E aí você, querido, você com Deus, você decide no que você vai crer, você se firma ou não, você acredita ou não. É uma coisa que eu vou deixar você à vontade, tá? Quando eu estiver expondo Romanos, e nós chegarmos no versículo lá que eu vou tratar disso, aí eu vou entrar a fundo, tá, nessa questão da eleição. Por enquanto, não. Me permita citar Spurgeon para começar. Ele diz assim, olha, por meio dessa verdade da eleição, faço uma peregrinação ao passado, e enquanto prossigo, contemplo pai após pai da igreja, confessor após confessor, Marte após Marte, levantarem-se e virem apertar a minha mão. Se eu fosse um defensor do pelagianismo ou acreditasse na doutrina do livre-arbítrio humano, então eu teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em minha peregrinação ao passado. Aqui e acolá, algum herege de caráter não muito honrado talvez se levantasse e me chamasse de irmão. Entretanto, aceitando como aceito essas realidades espirituais como padrão de minha fé, contemplo a pátria dos antigos crentes povoada por numerosíssimos irmãos. Posso contemplar multidões que confessam as mesmas verdades que defendo, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria igreja. Essa é uma citação de um livretinho chamado Eleição de Spurgeon, tá? Que eu vou usar mais para frente como base de uma ministração. Bom, querido, eu vou seguir aqui o conselho de Spurgeon, tá bom?
eu vou voltar na história da igreja e olhar o que os maiores personagens da história da igreja disseram a respeito desse assunto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de começar. A igreja tem 2000 anos de história. Nós temos a Bíblia, quase 4000 anos de história bíblica. Depois nós temos 2000 anos de história da igreja. A igreja não nasceu ontem. As doutrinas bíblicas, as principais, não foram construídas, pensadas ontem. Isso, nós temos uma longa história. E na história da igreja, nós temos aqueles grandes vultos que marcaram a história, que fizeram a diferença, entendeu? Eu vou citar aqui algumas dessas pessoas e eu quero te mostrar o que elas pensavam a respeito da doutrina da eleição. Vai ser uma pregação diferente, talvez você não goste, mas isso também não me preocupa não, tá? Eu só quero que você entenda que eu vou seguir exatamente o script que eu fiz para hoje. Eu vou ler citações desses grandes homens a respeito da doutrina da eleição, tá? Começando com Spurgeon mesmo, tá? Spurgeon, se você não conhece, querido, eu vou dizer, você está mal de história da igreja. Spurgeon, ele recebeu, é o único homem na história da igreja que recebeu o título de príncipe dos pregadores, tá? É talvez o pregador mais famoso da história da igreja conhecida por nós. Ele diz assim: se Deus tivesse pintado uma marca nas costas dos eleitos, eu levantaria as camisas de todos os homens para ver quem são. Como ele não fez isso, prego o evangelho a todos, tá? Se tivesse uma marca nas costas dos eleitos, ele diz, eu saía levantando a blusa de todo mundo para saber quem é eleito. Mas já que não tem uma marca, então eu vou pregar a todos, porque o evangelho é o único método para que o eleito seja salvo. Eu vou mais uma citação dele. Só ele e do J.A. Kesson eu vou fazer 2 citações. O resto eu vou fazer só uma, tá bom? Ele diz ainda, eu creio na doutrina da eleição porque eu estou completamente certo de que se Deus não me tivesse escolhido, escute, eu nunca o teria escolhido, e estou certo de que ele me escolheu antes de eu nascer, ou então ele nunca teria me escolhido depois. Spurgeon, ele tinha essas linguagens assim, por que não depois? Porque se dependesse de mim, ele está falando da perversidade do coração, ele está falando da malignidade do coração. Deus me escolheu antes de eu nascer, porque se ele me escolhe depois, ele não poderia me escolher por causa da malignidade do meu coração. É basicamente isso. Ele foi um dos maiores defensores da doutrina da eleição. Mas o que é a doutrina da eleição, querido? É que Deus escolheu um povo para si, dentre a humanidade. Como diz, eu vou ler o texto mais tarde, como diz Efésios, antes da fundação do mundo, antes de existir mundo, Deus já tinha um povo eleito, escolhido. Esse povo eleito é o povo que será salvo. É essa a doutrina. Bom, queridos. João Calvino diz, a eleição não depende de nossos méritos, mas unicamente da misericórdia de Deus, pois o Senhor, ao escolher entre os homens, não encontra nada digno em nós, mas escolhe aqueles a quem quer amar. A escolha é de Deus, pertence a Ele, não tem nada a ver conosco. Nós não podemos fazer nada para Deus nos amar. O que você fizer não vai alterar o que Deus pensa a teu respeito ou sente a teu respeito. Tá, queridos? Lutero, Calvino, eu imagino que todo mundo aqui deva já ter, pelo menos, ter ouvido falar, né? Lutero, então, se você não conhece a história de Lutero, querido, tá? Eu te digo que você é um crente sem história. Lutero diz, se somos salvos, é unicamente por causa da vontade de Deus. Se somos condenados, é por causa da nossa própria vontade. A eleição é a obra graciosa de Deus que nos redime da perdição, em que nos lançamos por nossa própria culpa. Se eu sou salvo, é graça de Deus. Se eu me perco, é culpa minha. É o que ele está dizendo. Martyn Lloyd-Jones, para mim, não há escritor. Spurgeon eu gosto, mas comparar os escritos de Spurgeon com o de Lloyd-Jones, querido, é desonesto. O de Lloyd-Jones é infinitamente superior, tá bom? Lloyd-Jones diz, a doutrina da eleição é a maior prova da graça de Deus
e deve nos levar a uma adoração ainda mais profunda. Ela nos lembra de que somos salvos não por causa de nós mesmos, mas apesar de nós mesmos. Isso é muito repetido entre esses homens. Deus nos elegeu a despeito de nós mesmos, tá? Não foi porque nós éramos bons, não foi porque nós fizemos alguma coisa, não. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Quando a gente chegar nos textos bíblicos, vocês vão ver isso, tá, queridos? Jonathan Edwards, ele é tido, talvez, como o teólogo mais capacitado intelectualmente da história do cristianismo. É um dos mais impressionantes homens de Deus, um QI acima da média, Jonathan Edwards, tá? Ele diz: Deus, ao escolher os eleitos, age segundo o conselho de sua própria vontade, sem considerar mérito ou condição no homem. Sua escolha reflete sua soberania absoluta e graça infinita. Eu li a biografia desse homem, queridos. É algo assim espetacular, sabe? Espetacular. Agostinho de Hipona. Há muita controvérsia em torno dele, mas ele é um dos pais da igreja, tá? Ele diz: Deus não escolhe ninguém que ele previu que teria fé, mas aquele a quem ele deu a fé, para que ninguém possa se gloriar em si mesmo, mas somente no Senhor. Quando a gente pensa em eleição, existem dois pensamentos muito claros, tá? Há um pensamento, irmãos, eu vou citar, apenas por citar, porque eu não gosto da nomenclatura, eu não uso isso, na verdade, entendeu? Muito raramente eu uso isso. Quando a gente pensa nessas doutrinas, há sempre uma coisa no meio evangélico, né? Duas correntes que estão sempre batendo, discutindo, né? São aqueles que são ligados ao calvinismo e aqueles ligados ao arminianismo, sei lá, arminianismo, deu um branco aqui, arminianismo. O pessoal de linha calvinista acredita numa eleição por pura graça de Deus a despeito do homem. O pessoal ligado às doutrinas de Armínio, eles creem numa eleição, mas não nessa eleição soberana de Deus. Eles creem em algo mais ou menos assim: Deus previu, imagine, Deus olhou pelo corredor da história e previu que o Edilson ia crer em Deus. Porque ele olhou e viu isso acontecer lá no futuro, então ele me escolheu. É assim que esse pessoal crê. E aqui o Agostinho está dizendo exatamente isso. Deus não escolhe ninguém que ele previu que teria fé. Ele escolhe aquele a quem ele deu fé, na verdade. Essa é a ideia, esse é o conceito. E eu vou te mostrar, querido, que biblicamente é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Nós temos também George Whitefield. Ele disse: embora Deus tenha escolhido um povo para si, somos chamados a pregar a todos, pois não sabemos quem são os eleitos. O Evangelho é o meio pelo qual Deus chama os seus. Escute, há os eleitos, mas nem todos os eleitos estão salvos. Os eleitos precisam ser salvos. E o meio pelo qual Deus salva os eleitos é exatamente a pregação do Evangelho. Um exemplo claro disso, querido, está lá em, eu acho que é Atos, no capítulo 18, quando Paulo está pregando na cidade de Corinto, né? E por causa da perseguição e das tribulações, ele está pensando em sair dali da cidade, né? E aí o Senhor aparece para ele à noite e diz assim: olha, Paulo, não sai de Corinto, permanece aí que eu vou garantir a tua segurança, mas continua pregando, porque eu tenho muita gente nesse lugar. Você tem um exemplo claro do que eu estou falando. Deus tinha eleitos naquela cidade e Deus queria alcançar esses eleitos por meio de Paulo. Então Deus diz: Paulo, continua pregando, porque eu tenho muitas pessoas para alcançar aqui. É mais ou menos assim que funciona, querido, essa questão. É isso que George Whitefield está falando aqui. Tá? Nós somos chamados a pregar todos, pois nós não sabemos quem são. É o que o Spurgeon disse lá, né? Se houvesse uma marca nas costas dos eleitos, então eu levantaria a blusa de todos os homens para saber quem são. Como eu não sei quem são, então eu vou pregar a todos. É basicamente a mesma coisa que o George Whitefield está falando aqui. Esse homem foi um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Não há notícias de um evangelista tão apaixonado por almas como George Whitefield, a ponto de ele chorar e ir às lágrimas depois da pregação,
quando ele fazia os seus apelos, as pessoas não respondiam a isso, entende? Ele chorava pelas pessoas mesmo, copiosamente, por compaixão, né, das pessoas, por não entenderem o Evangelho. Eu tenho também, querido, escute, olha, eu já citei Spurgeon, Calvino, Lutero, Lloyd Jones, citei aqui o Jonathan Edwards, agora eu vou citar aqui John Owen. John Owen é o maior pregador do puritanismo, tá? O maior teólogo do puritanismo. É muito conhecido na história da igreja também. Ele diz: a eleição é o ato eterno de Deus, pelo qual em seu conselho soberano e sabedoria infinita, ele escolheu alguns para a vida eterna, não por mérito ou obras, mas por seu propósito e graça em Cristo Jesus. Agora eu trago D.A. Carson. Eu vou trazer duas citações dele, porque D.A. Carson ainda está vivo, tá? Ele é considerado o maior teólogo vivo no mundo hoje e a maior autoridade que viva em grego, tá? O D.A. Carson. Ele diz: a doutrina da eleição não deve ser vista como uma razão para nos omitir da evangelização. Ao contrário, devemos pregar o evangelho a todos, confiando que através da pregação Deus chamará os seus eleitos. Ele diz ainda: embora Deus seja soberano em sua eleição, a resposta humana à sua graça não é descartada. A eleição não elimina a necessidade de fé e arrependimento, mas os torna possíveis, pois é Deus quem capacita os eleitos a crerem. Bom, eu citei os personagens, tá bom? Eu poderia ter trazido mais, querido, mas aí ficaria muito extenso isso aqui, tá? Agora deixa eu citar as teologias sistemáticas. Teologias sistemáticas são um livro gigantesco, tá? São as doutrinas compiladas a respeito da fé cristã de maneira sistematicamente. As maiores eu vou citar aqui. Primeira é a teologia sistemática de Strong, August Strong, tá? Ele diz assim: a eleição é a base da segurança eterna do crente, porque a escolha de Deus é irrevogável. Nada pode separar os eleitos do seu amor e eles certamente alcançarão a sua salvação prometida. Agora eu cito a teologia sistemática de Charles Hodge, tá bom? Esse aqui é muito conhecido entre o pessoal que é seminarista, que é pastor, que lê, tá? Ele diz, o Hodge diz: a eleição é a escolha soberana de Deus, pela qual ele, em sua sabedoria infinita, escolheu um número determinado de pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Essa escolha não é baseada em qualquer mérito ou ação humana, mas no puro favor de Deus. Eu quero que vocês observem, querido, que isso vem se repetindo. Não tem mérito, não tem mérito. O homem não tem mérito, não há nada no homem. A eleição não tem a ver com o homem. A eleição tem a ver com Deus, com o amor de Deus, com o seu querer, tá? É isso que nós vamos encontrar nas citações também. Tem a ver com Deus. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Citando aqui Jacó e Esaú, Deus diz: olha, Deus escolheu antes dos dois nascerem. Antes das crianças nascerem, o Senhor já escolheu para que prevalecesse, né, o propósito de Deus segundo a eleição. Ou seja, não havia motivos para Deus escolher. Nenhum das crianças tinha feito alguma coisa para dizer: olha, Deus escolheu Jacó porque Jacó era melhor do que Esaú. Não havia isso, querido. Na verdade, se você pegar a história, você vai ver que o próprio Jacó, desde o nascimento, já é enrolado. Então não havia motivo para Deus escolher Jacó, né? Eu citei o Strong, eu citei o Charles Hodge. Agora, essa aqui é provavelmente o livro de teologia sistemática mais conhecido do mundo. É o de Louis Berkhof, tá? Muito conhecido isso aqui. Ele diz: a eleição, embora seja soberana e graciosa, não diminui a responsabilidade humana. Deus chama os eleitos para a fé e os capacita a responder ao Evangelho, mas a responsabilidade de crer e obedecer permanece com o indivíduo. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Eu estou lendo sobre isso e eu descobri um pregador inglês, algum tempo atrás. Ele escreveu uma pregação escrita, publicou isso, e uma pessoa leu e ela começou a fazer. Irmãos, eu vou trazer isso um dia para nós, tá? Quando a gente estiver em Romanos, eu vou fazer isso. As perguntas mais absurdas que alguém pode fazer, sinceramente, a respeito da doutrina da eleição, essa mulher fez para esse homem e ele respondeu. Eu pensei em trazer isso hoje, mas eu precisaria de muito tempo para fazer isso, tá? Mas é uma coisa, assim, extraordinária. Porque quando a gente pensa em eleição, querido,
Escute, o fato de Deus eleger alguém, isso não anula a responsabilidade humana. É isso que Lois Berkhoff está dizendo aqui. A eleição, embora seja soberana e graciosa, não diminui a responsabilidade humana. Deus chama os eleitos para a fé e os capacita a responder ao Evangelho, mas a responsabilidade de crer e obedecer permanece com o indivíduo. O homem vai ter que responder ao Evangelho, entendeu? Ele vai ouvir a pregação e ele vai responder a essa pregação. Ele vai dizer sim para Cristo. Mas isso a gente vai chegar num outro momento, a gente vai tratar sobre isso. E por último aqui, de teologia sistemática, eu tenho a de Wayne Grudem. É conhecida entre os batistas, né? Que é cobrada nos exames da Ordem Batista Nacional, é a teologia de Wayne Grudem. Ele diz: a eleição de Deus não elimina a responsabilidade humana, pois embora Deus escolha quem será salvo, ele também nos chama a responder ao Evangelho com fé e arrependimento. Ambos os aspectos, fé e arrependimento, né? Ou soberania e responsabilidade humana devem ser mantidos em equilíbrio. Eu não posso... Irmãos, soberania de Deus e responsabilidade humana são dois trilhos de uma mesma linha, tá? De um lado, isso está na Bíblia. Por isso que nunca haverá resposta suficientemente satisfatória a todo a respeito da eleição. Sempre haverá questionamentos. Por quê? Porque a Bíblia ensina duas coisas simultaneamente. Ela ensina que Deus é soberano, e isso está do Velho Testamento até o livro de Apocalipse, mas ela também ensina paralelamente responsabilidade humana. Por isso que você vai encontrar tanto texto chamando o homem a responder o Evangelho, entendeu? Essas duas coisas caminham simultaneamente, paralelamente, por toda a Bíblia. De um lado, Deus é soberano e nada foge à sua soberania. Do outro lado, o homem é responsável diante de Deus e ele vai arcar com as suas escolhas e decisões diante do Senhor. Isso está na Bíblia, querido. É isso que o Grudem diz aqui, tá? Agora, eu vou citar as confissões de fé. A mais conhecida de todas, talvez por causa das redes sociais, né, e do alcance que tem tido o Nicodemos, o Hernando Dias Lopes, né, a confissão de fé de Westminster, né, é a mais famosa, é uma das declarações doutrinárias mais influentes da tradição reformada, é ela. A Igreja Presbiteriana adota toda a confissão de fé de Westminster, tá bom? Você, para ser membro da Presbiteriana, você tem que concordar e aceitar a confissão de fé de Westminster. É uma coisa que nós deveríamos trabalhar como igreja, irmãos, confesso. Você tem que saber no que crer. A confissão de fé é alguém organiza aquilo que nós cremos por tópicos sobre Deus, sobre o homem, sobre salvação. E para você ser membro da igreja presbiteriana, você precisa concordar com aquilo. Isso deveria ser... Eu já pensei em pegar a confissão reduzida, né, e fazer alguns ajustes e trazer para nós, para você saber no que crer. Porque se eu falasse aqui, vamos conversar sobre eleição, o que você sabe sobre eleição? Talvez você não soubesse muita coisa a respeito disso. Tá? Talvez porque o pensamento que prevalece no Brasil hoje é o pensamento pentecostal, pela quantidade, pentecostal, neopentecostal, as igrejas batistas, por confissão elas creem na eleição, mas na prática elas não creem. Isso é interessante, né? Então, o pensamento predominante no Brasil hoje, a respeito do cristianismo, e a respeito dessa questão de soberania de Deus, é que nós não cremos em eleição. Isso é interessante. As igrejas não têm uma confissão de fé. Elas não têm um sistema doutrinário organizado no qual crer. Aí você vai encontrar, irmãos, isso é interessante, né? Entre os batistas nacionais, a Convenção Batista Brasileira é mais rígida, né? Entre os batistas nacionais você vai encontrar, o cara é pastor batista nacional, mas ele adota práticas da igreja A, B, C, D, e daqui a pouco fica aquela mistura que não tem, você perdeu. Essa era uma das grandes críticas que eu tinha com relação à Igreja Batista Nacional. Nós não temos identidade, nós adotamos coisa de tudo quanto é igreja sem ter uma identidade. Você vai no presbiteriano, ele tem uma identidade. Você vai no assembleiano, é admirável, eles têm uma identidade, entendeu? Você vai no luterano, ele tem uma identidade. Você vai no adventista, há uma identidade muito clara. Mas você chega no Batista Nacional, aí não há essa identidade.
Jesus, vamos lá. Confissão de Fé Batista de 1644. Uma das primeiras confissões de fé doutrinárias batistas. Lá está escrito: a salvação dos eleitos é pela graça e pelo poder de Deus, que os escolheu, não por causa de qualquer coisa que tenha havido neles, mas de acordo com a sua própria vontade e para a sua glória. Eu tenho aqui uma confissão de fé, que são os 39 artigos da Igreja Anglicana, tá? É uma declaração da Igreja da Inglaterra, querido. Na verdade, é uma declaração doutrinária da Igreja Anglicana. Lá diz: a predestinação à vida eterna é o decreto de Deus, pelo qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo, sem qualquer consideração de mérito ou ação humana, aqueles que seriam salvos. Então eu trouxe os personagens, as teologias sistemáticas e as confissões de fé. Agora, é lógico, eu preciso gastar esses últimos minutos com vocês, te mostrando isso nas Escrituras. O que eu quero fazer? Eu quero apenas mostrar a você a veracidade da doutrina da eleição. É o que Deus diz lá ao povo de Israel, através de Malaquias: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Eu escolhi Jacó para ser meu. O meu amor se manifesta por vocês em eu ter escolhido ele para ser meu. Consequentemente, a nação de Israel, né? Olha só, queridos. Isaías 48. Irmãos, eu não vou explicar muito o texto, eu vou apenas ler para você ter noção. Ouça, por favor, tá bom? 41 a partir do 8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você que é descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra, dos seus lugares mais distantes do mundo, e disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu não vou ler muito da eleição no Velho Testamento, porque está muito lá, as doutrinas, elas são progressivas, tá bom? Ela vai se desenvolvendo. Quando você encontra a doutrina da eleição no Velho Testamento, tem a ver com a escolha de Israel como nação, tá? Quando a gente chega no Novo, aí o Senhor personaliza isso. Não é mais Israel como nação. Agora são os crentes individualmente, tá? Quer ver? Mateus 24, a partir do versículo 21, diz assim: olha, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Deus tem em mente um povo, os salvos, os eleitos. O Senhor está dizendo: eu vou abreviar os dias, porque se eu não abreviar, é curioso isso, né? Nem os eleitos seriam salvos. É um negócio meio estranho. Não vou entrar em detalhes, apenas colocar o texto, tá bom? Versículo 30, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora escute: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Onde houver um eleito, o anjo do Senhor vai lá resgatá-lo. Assim. João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Não foram vocês. Isso aqui, Jesus está falando por discípulos, tá? Isso aqui é antes de ele ser preso e ser morto. Ele está com o discípulo. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Versículo João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Novamente, ele está falando por discípulo. Ele está dizendo: vocês não pertencem ao mundo. Eu escolhi vocês do mundo para mim. Tirei vocês do mundo para mim. Vocês são meus. João 17, 1 e 2, querido. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, agora observe, ele vai falar dele mesmo na terceira pessoa. Pai, chegou a hora. Glorifica o seu filho. Está falando dele mesmo, né? Para que o seu filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele, para que Jesus dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. Jesus deu
Deus deu a Jesus Pedro, e o Senhor Jesus está dando vida eterna para Pedro. É isso que ele está colocando. Deus, e é assim comigo, com você, com todos os que creem no Senhor, queridos. Agora, esse texto aqui é tremendo, queridos. Atos 13, a partir do 44. Se você puder acompanhar, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Paulo está aqui numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, tá? Ele pregou lá no primeiro sábado, uma pregação extensa, na verdade. Quando terminou a pregação, os judeus chamaram Paulo e toda a cidade. Primeira vez, só algumas pessoas que estavam ali na sinagoga. Quando Paulo volta no próximo sábado, a sinagoga está cheia de gente. Agora escute isso. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor. E agora vem um texto, querido, que é um negócio espetacular. E creram todos os que haviam sido destinados, ou escolhidos, ou designados, haviam sido escolhidos para a vida eterna. Nós estamos falando de eleição, querido. Eleição. Eu não vou explicar texto, tá bom? Eu vou apenas ler o texto. Agora, novamente, nós vamos para Romanos. E agora eu vou para uma outra parte de Romanos 9 que eu ainda não li todo com vocês. Vamos lá. Romanos 9, a partir do versículo 13, diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, o que diremos? Caso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito. Qual é o propósito? Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. É uma afirmação muito clara, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. É claro que isso vai levantar questionamento. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Deus endurece quem Ele quer, tem misericórdia de quem Ele quer. A ideia é, se Ele endureceu o coração de alguém, então por que essa pessoa ainda é culpada diante de Deus? Quem é que resiste a Deus? Não há pergunta mais clara e que lance mais luz a respeito desse assunto do que essa aqui, em toda a Bíblia. O problema dela, sabe qual é? É a resposta que Paulo vai dar. Paulo poderia ter respondido, mas sabe o que ele diz? Quem é você, homem, para questionar a Deus? Caso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para... Aí segue o texto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu li muito sobre isso, né? E li muito a respeito daquilo que Lloyd Jones fala sobre isso. O Lloyd Jones, ele faz uma coisa muito interessante nos livros, nos comentários que ele faz de Romano. Por ter textos assim, tão difíceis, como é que você explica, por exemplo, a Bíblia é muito clara, há um número exato de judeus que serão salvos e há um número exato de gentios que serão salvos. Deus escolheu essas pessoas. A gente pergunta assim, mas por que Deus escolheu essas pessoas e não outras? E, queridos, não há respostas para isso. Quer dizer, ele fez isso porque quis, porque foi do agrado dele. Ponto. É só o que as Escrituras dizem. Mas Deus é injusto. Mas Deus... E aí começam os questionamentos, entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A Bíblia diz uma coisa interessante em Deuteronômio 29, eu acho que é 29, eu não sei. As coisas reveladas são para nós, para o nosso desfrute, para o nosso entendimento. Mas as que não são reveladas, não cabe a gente
discuti-las. Eu não posso, querido, acusar Deus de injustiça pelo entendimento que eu tenho de alguma doutrina bíblica, porque eu estou colocando a minha mente no mesmo patamar da mente de Deus e talvez, olha lá, alguns acham que a sua capacidade de compreender as coisas é superior ao do próprio Deus. Porque o que nós temos lido aqui, em todos esses versículos, é muito claro: Deus escolhe, Deus elegeu um povo para si. É fato, está na Bíblia todinha, irmãos. Deus elegeu um povo para si. Ah, pastor, mas por quê? Porque Ele quis. Ah, mas não tem mais. Acabou. A Bíblia silencia sobre isso. Quando alguém ousa, a resposta é essa: mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Não tem mais nada, irmãos. Não tem mais nada. Há um silêncio. E se a Bíblia silencia a respeito de alguma coisa, eu preciso ter consciência de que eu também devo silenciar a respeito daquilo. Porque eu não posso achar, querido, que com a mente finita, com a mente incapaz de perceber a própria realidade na qual eu estou inserido, vamos falar a respeito dessa doutrina, sabe? Elas se perdem completamente. Elas acusam Deus de ser injusto. O Deus calvinista, é por isso que eu não gosto das nomenclaturas, sabia? Eu creio em quase tudo aquilo que é tido como calvinismo. Mas eu não venho para cá falando de calvinismo para você. Vocês nunca vão me ouvir falando assim: eu sou um calvinista. Não, eu não preciso de Calvino para crer. Então eu não vou dizer eu sou calvinista. Não, entende? Eu acho que esses termos, quando a gente usa os termos, nós damos margem para o homem falar: o Deus calvinista é um Deus injusto, é um Deus perverso. Eu não quero esse Deus para mim. Loucura, irmãos, isso. Loucura. Efésios, capítulo 1, a partir do 4, irmãos. Ouça bem, querido. Muito antes de criar o mundo, eu estou lendo aqui uma tradução, antes da fundação do mundo. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falha. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Deus nos elegeu em Cristo antes da fuja disso. Se você não é santo, se você não tem prazer na santidade, você não é eleito. Porque o eleito, ele nos elegeu para a santidade. Todo eleito é um santo. Todo eleito buscará viver em santidade. Porque a eleição é uma eleição para vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Novamente, há uma eleição para a salvação que é caracterizada por uma vida de santidade e fé na verdade. Então, se o homem não tem vida de santidade, ele não é eleito. Se o homem não crê, é eleito para viver em santidade, é eleito para ter uma vida de santificação. 2 Timóteo 1, a partir do 8, diz assim: olha, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. A ver conosco, querido, não tem a ver conosco. Tito 1, 1 e 2 também. Olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Olha que coisa interessante. Ele é apóstolo para levar os eleitos de Deus à fé. Os eleitos que ele está falando são pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não têm fé. E o chamado de Paulo é para levar esses eleitos. Por isso que a gente diz assim, irmãos, olha, há muitos eleitos, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ponto, querido. Eleitos. Estão perdidos, vivendo por aí, mas eleitos. No tempo certo, Deus vai alcançá-lo. Eles vão ouvir o Evangelho, eles vão crer no Evangelho, vão responder ao Evangelho. Aí o texto diz assim, vou continuar aqui, olha, para levar os que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Salvação é uma coisa que é prometida antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. 1 Pedro, irmãos, que texto
tremendo esse aqui. A partir do versículo 1, 1 Pedro 1, a partir do 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, Deus. Isso tudo caracteriza o eleito, querido. Bom, isso é Malaquias, o Deus respondendo ao seu povo. Como é que o Senhor tem nos amado? O Senhor diz, eu amei vocês, né? Eu manifestei esse amor, escolhendo Jacó em detrimento de Esaú. Mas tem mais uma resposta. Ele diz, eu amei vocês restaurando Israel em vez de Edom. É que ele igualmente pecou e foi levado para o cativeiro. Assim como Edom pecou, Israel também pecou. Tá? Edom foi levado, ele foi destruído e não foi restaurado. O povo de Israel, os descendentes de Jacó, pecaram, foram levados ao cativeiro, mas eles foram trazidos de volta e restaurados. A questão toda aqui é a seguinte, irmãos. Como eu disse na última vez que eu preguei aqui, às vezes a gente está passando por tantas lutas, talvez frustrados com algumas expectativas que nós alimentávamos no coração, mas que não aconteceram, e isso nos impede de perceber o amor de Deus. Porque o nosso foco está naquilo que nós não conseguimos alcançar, nós esquecemos a bondade de Deus, nós esquecemos a graça de Deus. Um coração que muitas vezes é tendencioso para o pecado, para aquilo que é errado. Mas o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu para ser dele. E escolheu porque quis escolher, por vontade própria. Não tem nada em nós. Não tem a ver comigo, com você. Não é porque eu sou bom, não é porque eu não peco, não é porque eu oro, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu vou à igreja. Nada disso, irmãos. Ele escolheu porque resolveu nos escolher. É vontade dele.